Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rangel, sou professor de Direitos Humanos, História, formado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, licenciado, bacharel, também licenciado no curso de Sociologia pela mesma Universidade Federal de Uberlândia, tendo participado de várias aulas optativas também no curso de Direito, da mesma Universidade Federal de Uberlândia. É um prazer estar aqui com vocês e vamos rumo à nossa aprovação, né? Vamos rumo à aprovação naquele curso, naquele concurso que você tanto busca. Eu, atualmente, investigador de Polícia Civil, né? Fui aprovado já para escrivão de polícia, para investigador de polícia, para professor de História efetivo do estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre direitos humanos, especificamente sobre uma convenção que é muito cobrada nas provas, pessoal, e tem muito detalhe que o examinador, ele vai tentar te derrubar. Mas nós aqui vamos te alertar, vamos te mostrar, abrir os olhos sobre as pegadinhas que o examinador, aquele cara, né, que tem pelo no coração, que ele não quer que ninguém passe, mas nós vamos conseguir fechar as questões sobre direitos humanos. Na aula anterior nós já vimos a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos e agora a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Então, o nome oficial do Pacto de São José da Costa Rica, que muitas vezes vem lá no seu edital, Pacto de São José da Costa Rica. Mas o verdadeiro nome é uma convenção aprovada na Assembleia Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. 1969, é bom lembrar que estávamos aí há poucas décadas da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, né? Porém o revanchismo ainda estava no ar, né? Porém a Guerra Fria estava provocando uma tensão no mundo, o mundo estava ainda sobre os olhares dos exércitos dos Estados Unidos, da União Soviética, exércitos europeus. A América precisava então garantir a defesa dos direitos humanos. E a América, precisando garantir a defesa dos direitos humanos neste continente, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, então, tratou de reunir em uma Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Na tela, diretor, então, vamos começar aí na tela para vocês. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 69. Pessoal, é bom vocês observarem nesse slide que eu dividi para vocês os 3 sistemas que são cobrados nas nossas provas. O primeiro sistema é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Chama Sistema Regional. O Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, como você pode ver aqui nesses slides, que o professor está circulando, esse sistema regional, ele tem o sistema americano, que é o que vai pedir nas provas sobre direitos humanos no Brasil. Então, as provas, quase que impossível cobrar sobre o sistema regional europeu, o sistema regional africano. A prova, o edital, ele vem sempre cobrando o sistema internacional regional americano.
E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é o Pacto de São José da Costa Rica, cobrada no sistema regional americano. Então, esse primeiro tópico é fundamental. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, faz parte do sistema internacional regional de proteção dos direitos humanos. Ok? Se você acompanhar com o professor o segundo sistema que o professor separou para você, está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte do sistema global. Professor, então aí está a primeira pergunta de prova que pode cair? Sim. Ele pode dizer que o Pacto de São José da Costa Rica pertence ao sistema global. Não. Pertence ao sistema regional sobre direitos humanos. Região da América, do continente americano, ok? Enquanto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos pertence ao sistema global, ao sistema internacional global, mundial, universal, o que ele quiser chamar a Declaração Universal. Olha o nome, Declaração Universal, global, mundial. E o Convenção Americana, Regional da América. Fácil, professor. Então essa questão não vou cair, não. E ainda tem o terceiro sistema que o professor destacou, que é o sistema nacional, o sistema interno de proteção dos direitos humanos, que, obviamente, a Constituição Federal de 1988, que trata sobre os direitos, proteção dos direitos humanos, principalmente no seu artigo 5º, ok? Então, esses três sistemas, ok? Se for, vamos pegar o sistema global, mundial, universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, sistema global, universal, mundial. Sistema regional, regional americano, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. E o sistema nacional internacional, que é a Constituição Federal de 88, professor de Direito Constitucional, com certeza vai conseguir aí te mostrar essa relação, principalmente com o artigo 5º da Constituição Federal, ok? Próximo slide na tela. Diretor, slide na tela. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos foi aprovada na Assembleia Geral da OEA. Olha esse slide. Professor, volta aqui, diretor. Esse slide. Professor, esse slide tem data demais, professor. Como que o examinador ele vai cobrar as datas? Ele vai cobrar as datas na prova, professor. Infelizmente, pessoal, tem examinador duro que cobra data na prova. Vou ter que decorar todas essas datas? Não. Eu vou te dar duas que você vai tirar de letra. Ele não vem cobrando dia, mês, ele gosta de cobrar o ano. Então, na tela, slide. Aprovada na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos em 22 de novembro de 69. Então, estou circulando a data que ela foi aprovada. Ela foi aprovada em 69. Tirando aqui. 1969. 22 de novembro de 69. Vou voltar aqui um minutinho com vocês. Então, vejam, assinada, ela foi aprovada na OEA, na Assembleia Geral, em 69.
Aqui, circulando aí para vocês, ok? Professor, essa data eu tenho que saber que ela foi aprovada em Assembleia Geral em 69? Sim, essa data você tem que saber. Ela é de 69, Guerra Fria, 1969, período militar, de governo militar no Brasil. O presidente, à época que ela foi aprovada, era o general Médici, Garrastazu Médici. Porém, os examinadores não gostam aí de pedir esse presidente relacionado à aprovação. Eles gostam mais para frente. Por quê? Porque a convenção ela só foi assinada pelo Brasil em 78. Pelo então presidente Ernesto Geisel. Professor, então ele pode me cobrar quem assinou. Porque lá no direito constitucional, você vai ter uma aula, né, mais específica de como é recepcionado um tratado internacional sobre direitos humanos pelo presidente da República. Depois, ele tem que ser passado ali no Congresso, ele pode ser aprovado material e formalmente, né, nos moldes do artigo 5º, e ele pode ser equiparado à emenda constitucional, que não é o caso, pessoal, do Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José, ele é supralegal. Diretor, imagem aqui no professor. O Pacto de São José, eu já vou adiantar aqui para vocês, a Convenção Americana, ela não foi recepcionada material e formalmente nos moldes do artigo 5º. Como assim, professor? Lembra lá? Os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros, serão equiparados a emendas constitucionais. Pessoal, a convenção não é equiparada à emenda constitucional, porque ela é antes da Constituição de 88. Então, a convenção é supralegal, ok? Aquela pirâmide, né? Tem a Constituição, tem os equiparados, as normas constitucionais, né? As emendas constitucionais, as PECs, tem as leis aqui embaixo e os tratados sobre direitos humanos que não passaram naquela formalidade, que é o supralegal, certo? E aqui está a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, no slide, na tela, você vai ver aí que a hierarquia jurídica da convenção ela é supralegal. Então, pessoal, voltando nas datas. Professor, volta nas datas. 1969, tá aí. Foi aprovada. Assinada pelo Brasil em 78. Entrou em vigor internacional em 78. O depósito da carta. Professor, então qual é o ano que o Brasil deposita a carta? Que o Brasil recepciona a Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Qual a data que a convenção entra em vigor no Brasil, professor, que eles cobram na prova? 1992. 6 de novembro de 92. Entra em vigor no Brasil. O presidente que depositou a carta, Fernando Collor de Mello. Professor, aquele que sofreu impeachment, professor? Isso, exatamente. Governo Collor, pouco antes de Fernando Collor de Mello ser empichado, né? Sofrer o impeachment do seu mandato presidencial, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos entra em vigor com o decreto 678 de 92. Não esqueça isso, decreto 678. Decreto 678. Fácil, né? Parece número de político, né? 678, fácil. Então, decreto 678 de 92, entrada em vigor no Brasil.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Agora veja bem, volta para mim, diretor. Veja bem que assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz direitos de primeira dimensão e segunda dimensão, o Pacto e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também traz direitos de primeira dimensão e menciona direitos de segunda dimensão. Então, no slide o professor colocou direitos de primeira geração ou primeira dimensão e direitos de segunda dimensão. Nós vamos ver os detalhes desses direitos de segunda dimensão, que eles são programáticos, né? Na Convenção Americana. E lembra da dica que o professor deu, direitos de primeira dimensão, civis e políticos. CIPO, civis e políticos. Professor, CIPO, seco. Sociais, econômicos e culturais. Você já mata aí na sua prova primeira dimensão, segunda dimensão. CIPO, seco. Sociais, econômicos, culturais, de segunda, primeira, civis e políticos. Então, continuando, próximo slide na tela. Próximo slide. Espera aí aqui. Sim, aqui. Pessoal, você observa agora esse próximo slide. Você copia esse slide no seu caderno. Esse você tem que ter no caderno. Muita gente, volta aqui pro professor, muita gente fala, professor, a Convenção Americana de Direitos Humanos são 82 artigos e aquilo ali eu vou me perdendo, não é igual a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são 30 artigos, aqui são 82 artigos, aí tem direitos de primeira dimensão, fala sobre direitos de segunda dimensão, fala sobre os instrumentos, os órgãos de proteção dos direitos humanos, comissão, corte. Lá no final fala sobre denúncia, o país não aceitar ou aceitar a convenção. Como eu faço? Dividir para vocês toda a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então você tem que dividir para você entender, dividir para dominar. Lembra da política, né, de dominação, divide para dominar. Então divide, tudo que você for estudar, você divide quando for muito longo. Ah, vou estudar o Código Transbrasileiro, divide, põe os capítulos. Vou estudar o Código Penal, divide os capítulos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela é grande, divide. Então na tela, diretor, como que o professor dividiu? Veja bem, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela é dividida em quê, professor? No preâmbulo, considerando, né, os direitos humanos, 3 partes. Ela tem 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. 11 capítulos e 82 artigos. Então é preâmbulo, 3 partes, 11 capítulos e 82 artigos. Parte 1. Acompanha com o professor a parte 1. Não deixe de acompanhar aí. Olha só, larga o telefone celular, larga o WhatsApp e acompanha. Parte 1, capítulo 1 ao 5, artigos do 1 ao 32. O que fala na parte 1, professor? Deveres dos estados e direitos protegidos. Os deveres dos estados e os direitos protegidos. Professor, os direitos de primeira dimensão, segunda dimensão que eles vão citar? Sim, são esses. E na parte 2, professor, os meios de proteção. Capítulo 6 ao 9, artigo 33 ao 73. Os meios de proteção, professor, é a comissão e a corte? Sim.
São os instrumentos, os órgãos. E na parte 3, professor, na última parte do capítulos 10 e 11, dos artigos 74 ao 82, professor, disposições gerais e transitórias. Alguns detalhes que nós vamos abordar que pode ser pegadinha de prova. Então, no final, então, depois da parte 1, parte 2, parte 3, parte 1, os deveres e os direitos, a parte 2, os meios de proteção, corte e comissão, a parte 3, as disposições transitórias, e a última parte lá, pessoal, é a declaração interpretativa do Brasil. O Brasil fez ressalva. O Brasil assinou, ratificou, depositou a carta. O Brasil reconhece a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Traz para nós aqui, professor, o diretor. O Brasil reconhece a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinou, depositou a carta. Porém, fez uma ressalva. Ele fez uma declaração interpretativa. Nós vamos ver, mas eu já te adianto. O Brasil, no critério de permitir pessoas, a comissão, entrar no país para investigar violações de direitos humanos, apenas se o governo, o Estado, permitir expressamente. Tem que ter a permissão. Não pode haver aí essa invasão ou essa entrada de pessoas sem autorização. Então o Brasil deixa bem claro lá no finalzinho, na declaração interpretativa, ok? Então, passamos o próximo slide, diretor. O preâmbulo. Pessoal, o preâmbulo quase não vem em provas, ok? O preâmbulo quase não vem em provas. Ele pode ser cobrado, uma coisa que o professor já viu em provas, mas quase não vem em provas, tá? Ele coloca aqui, reconhecendo os direitos essenciais que não deviam, derivam, tá? Não deviam do fato de ser ele nacional, mas o erro é lá, tá lá na convenção mesmo, tá? Na escrita da convenção. De ser nacional de determinado estado. Então esses direitos, ele é inerente à pessoa humana, tá? Ele não é porque o cara é americano, não é porque está no sistema regional de proteção dos direitos humanos que ele vai ter esse direito, não. A convenção é regional, é uma proteção regional, mas ela engloba todos os seres humanos, ok? Os estrangeiros, né, o artigo 5º lá fala, né, que aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, aos estrangeiros residentes de passagem, visitando, turista, todos, já vi essa pegadinha em prova, né, que os direitos humanos na convenção vale para os brasileiros e aos estrangeiros que residem no Brasil, que não vale para visitante estrangeiro, tício, turista de Portugal no Brasil, não está protegido pela... Tá, sim. Está protegido, sim, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Mesmo sendo um estrangeiro turista, certo? Que não resida no país. Então, pode ser essa pegadinha aí. Professor, na tela, o slide. O professor também colocou aí, ó, para vocês. Considerando que os princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, da Declaração na América dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Pessoal, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, ele está dizendo aí Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? E foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto no âmbito mundial como regional. É aquilo que o professor falou, aqueles 3 sisteminhas, né? O sistema global, mundial, universal,
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o sistema regional e o sistema interno, que é a Constituição Federal. Então, passamos o próximo slide. Então, reitera. O que ele reitera, pessoal? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que cada pessoa deve gozar de seus direitos econômicos, sociais, culturais. Vem para mim, diretor? Então, no preâmbulo, ele já cita direitos de primeira dimensão e direitos de segunda dimensão. Já no preâmbulo, olha para você ver. Gozar de direitos econômicos, sociais, culturais, bem como de direitos civis e políticos. Professor, ele só inverteu aí, professor? Ele inverteu. Você já pegou, né? Você já pegou, já aprendeu, né? Já absorveu o conhecimento. É isso que faz a aprovação, hein, galera? Slide na tela que o professor vai falar, vai mostrar o que você já percebeu. Olha só, professor. Então, a convenção, o preâmbulo da convenção inverte ali, ele coloca primeiro os direitos de segunda dimensão e depois de primeira dimensão, sim, olha lá, ó, cada pessoa gozar, o professor destacou, gozar dos direitos econômicos, gozar dos direitos econômicos, que é o quê? Segunda. Sociais, culturais, segunda. Bem como os direitos civis e políticos. Professor, aquele mnemônico lá então, cipó, primeira, e de segunda, seco. Você matava isso aí. Então, no preâmbulo já fala de direitos de primeira e segunda dimensão, ok? Próximo, a outra consideração, né, que ele afirma que, considerando que a terceira Conferência Interamericana, né, extraordinária de Buenos Aires aprovou a incorporação próprias sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos determinasse a estrutura. Olha então, pessoal, ele pode te pedir lá na prova, acompanha no slide. Ele pode pedir lá na prova que na terceira Conferência Interamericana Extraordinária, em Buenos Aires, é que foi aprovado que deveria haver uma Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos que determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria. Sim, por isso foi aprovada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Próximo slide na tela. Agora, pessoal, vamos entrar na parte 1. Vem para mim, vem para o professor. Então, pessoal, lembra? Parte 1, parte 2, parte 3. Então, o contexto histórico, né, as datas você lembra lá, 69, aprovação na Assembleia, 1992, né, no governo do Collor, entra em vigor, decreto 678, Convenção Americana, Pacto de São José da Costa Rica, o preâmbulo que já cita direitos de primeira e segunda dimensão, isso você já sabe. Ela tem recepcionada supralegal, né? Ela não é equiparada a normas constitucionais, ela não é lei, ela é supralegal, né? No meio ali da pirâmide, que o professor já falou para vocês. Agora nós vamos ver a parte 1, pessoal. Lembra da parte 1? O que a parte 1 fala? Professor, a parte 1, ela vem falando aí dos deveres e dos direitos. Não é verdade? Então, o slide na tela.